Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento numa média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Lê aí enquanto ele procura. O Mulato mandou aqui. Boa noite, galera. Gostaria de tirar uma dúvida com o Rodrigo, que é... Aqui, ó, desculpa interromper. Ó, aqui é a máscara mortuária dele. Ah, aqui, ó. entendi, Isso é caralho. ouro puro. Que tá vendo? foda. Ó? Isso aqui é ouro, isso aqui é o próprio Tutankhamon. Isso aqui é madeira revestida de ouro. A máscara é tinha ouro uma puro. pancinha. Isso aqui é réplica, tá? Isso aqui é réplica, isso aqui não é original, não. Entendi. Mas isso aqui, ó, esse aqui, que tá aqui embaixo, são caixas. Como é que chama aqui? É matrioshka? Como é que é daquelas bonequinhas? Boneca russa, É tipo uma matrioshka, só que é o seguinte, é um caixão, cara, sem exagero nenhum, do tamanho disso aqui, cabe um Fusca dentro dele. Imagina um Fusca dentro de uma garagem, cabe um Fusca. Então você tem um daquele, depois um outro menor, depois um outro menor, depois um outro menor, de madeira com ouro, revestido todinho de ouro. Imagina, para caber um Fusca dentro, o maior cabe um Fusca, depois o menor. Até vi um pequeno que tem o sarcófago dele com o esquife dele lá, e aí tinha a múmia dele, que hoje está no Vale dos Reis, e a máscara mortuária que ficava em cima. Essa máscara mortuária é que os egípcios, aqui ó, peças de Tutankhamon são transferidas para o Museu Novo do Cairo, que eu não conhecia ainda, porque a última vez que eu fui para lá foi em 2020, em janeiro, não pude voltar mais por causa do Covid. Pode crer. Então, essa máscara aqui eles colocavam porque acreditavam que quando a pessoa morria, aí que vem o lance da alma, o deus Anubis reconhecia o morto pelo rosto dele e pelo nome escrito no cartucho, aquele emblema. Por isso que os egípcios, quando queriam apagar a memória de um inimigo, para ele não ter vida eterna, porque se o Anubis não te reconhece pela máscara mortuária ou pelo seu nome no cartucho, ele não chama você para se apresentar diante de Osíris. Aí você está para sempre morto. Entendi. Então os egípcios tinham um costume seguinte, quando eles queriam apagar, eu não sei se vai ser fácil ele achar, e tem o Akhenaton, por exemplo, que foi o faraó monoteísta ou monolátrico, como alguns colocam, eles rasparam o nome do Akhenaton, dos cartuchos dele todo, fizeram isso com a Hatshepsut também. Então, quando eles queriam que o inimigo tivesse morte eterna, os egípcios apagavam o nome do inimigo de todo lugar que eles podiam. Entendi. Tudo, para ninguém falar o nome dele nem pronunciar o nome dele. Por isso que o povo de Israel não vai ter registros no Egito. Principalmente porque eles ganharam. Então eles se tornaram inimigos, não inimigos que o faraó derrotou, como você tem lá o Ramsés segurando a cabeça, mas o Ramsés já está na outra dinastia. Mas na 18ª dinastia, eles não iam colocar os nomes dos inimigos ali. Porque eles acreditam que daria vida após a morte pra eles. Por isso que a gente não vai encontrar o nome dos hebreus escritos em lugar nenhum. Você está entendendo? E olha como é que Moisés era egípcio. Um dia que Moisés estava pé da vida porque Deus não queria perdoar o povo, Moisés se colocou diante de Deus e falou: Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, então o Senhor também raspa o meu nome do livro que o Senhor escreveu, risca o meu nome. Isso é uma linguagem egípcia, quer dizer, me dá morte eterna. Então é muito legal esses esquemas aí. E o Tutankhamon foi isso aí, eu já perdi o fio da meada do que eu estava falando. Bom, o Mulato diz aqui. Boa noite, galera. Gostaria de tirar uma dúvida com o Rodrigo, que é, em Isaías 53, o profeta está realmente falando do Messias? Os judeus dizem que não, que houve algum mal entendido na tradução e que na realidade ele está se referindo ao povo de Israel. O Isaías 53 é o texto que em hebraico fala do Eved Adonai, ou Eved Hashem, o servo do Senhor. E realmente muitos rabinos, porque os cristãos interpretam a partir do Novo Testamento quando fala o seguinte, quem conheceu o braço do Senhor, né? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus machucados nós somos sarados. Que é aquilo que eu falei, Jesus que veio para morrer para eu ter a vida eterna, e você também, vocês também. Aí, muitos judeus, para negarem uma leitura cristológica daquilo que aplica a crucifixão de Jesus, falam assim: os cristãos estão entendendo errado. Isso aqui não tem nada a ver com o Messias. Esse Eved Adonai, o servo do Senhor, é Israel. É Israel que sofre pelas outras nações. Não é o Messias. Entendi. Isso é invenção dos cristãos. Os cristãos
que messianizaram o livro. Quando você faz uma análise hermenêutica do texto, que eu não vou ter tempo de fazer aqui, pegando, você vê que não tem muita coisa ali que não pode se aplicar ao povo de Israel. Tem que se aplicar ao Messias. Mas eu vou deixar esses argumentos de lado, vou dar apenas um aí para o mulato. Tem um livro, tem um estudo do professor Israel Knoll, que foi professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. E esse Israel Knoll, ele descobriu, num dos textos do Mar Morto, que tem os manuscritos do Mar Morto, ele descobriu São um texto... textos apócrifos e Não, tal. não tem texto da Bíblia, tem de tudo. É uma Tem de biblioteca, tudo. tem de tudo ali. Tá. Ele descobriu um manuscrito lá, que os manuscritos do Mar Morto normalmente estavam enrolados assim, igual tubo mesmo, né? Só que um estava dobrado e rasgado. Então, se ele estava dobrado e guardado rasgado, é porque alguém queria arrebentar com aquilo. Por que aquele estava assim? Quando ele leu na tradução, estava assim: quem é, como eu, sofrido em dores entre os homens? E quem, como eu, se assentou perante Deus? É uma leitura messiânica de Isaías 53. Qual a importância disso para mim? O judeu hoje fala que os cristãos que inventaram essa leitura messiânica de Isaías, que isso não procede. Só que eu tenho um documento de judeus que viveram no primeiro século antes de Cristo e que interpretavam Isaías 53 como sendo um texto de uma profecia do Messias. Então, o que é correto dizer é o seguinte, que os judeus atuais não veem o Messias ali. Mas pelo menos um grupo no passado, provavelmente os essênios, liam o Messias ali. Aí você pode até me perguntar, tá aí os outros judeus do passado? Esse é que é o problema. Fora os manuscritos do Mar Morto e os textos de Filão de Alexandria e Flávio Josefo, nós não temos muita coisa do judaísmo daquele tempo. Nós só temos do judaísmo rabínico em diante, que é a partir do ano 250, com Talmud, aquela coisa toda. Ou seja, do judaísmo de Jesus mesmo, nós temos pouquíssima coisa. E nós temos pelo menos esse documento que mostra que havia, pelo menos, no mínimo, um grupo, um partido judaico dos essênios que liam Isaías 53 como sendo o Messias. Então, cai por terra esse negócio que foram os cristãos os primeiros a inventar que nenhum judeu da época vê o Messias ali. Eram pessoas que falavam o hebraico. E não falavam o hebraico de hoje, nem o Yiddish. Eles falavam o hebraico da época do Segundo Templo. E eles liam Isaías naquele hebraico ali. E eles viram ali o Messias. Então, o doutor Israel Knoll, que não é cristão, ele é judeu, israelense, ele fez essa pesquisa aí muito interessante. O Raniel S2 diz aqui, salve, salve Rodrigo. Feliz demais de te ver aí. Se rolar, fale um pouco sobre a cronologia da infância de Jesus. Grande abração daqui de BH. Observação, sempre dou o ceticismo da fé como presente. Livraço. É Raniel ou Aniel? É H-A-N-N-I-E-L. É porque tem um Aniel que eu conheço lá, filho do Luiz, não sei, será que é o Aniel? Aniel Cordeiro. É o Aniel Cordeiro, esse mesmo. Cara, esse cara, eu sou fã do pai dele, Luiz Cordeiro, foi um dos anjos que me ajudou muito na igreja. Porque quando eu fazia o mestrado, era uma loucura danada, que eu dava aula, fazia o mestrado, pegava ônibus tão lotado que até o motorista me pendurado na porta, e o pai dele me ajudou muito com a mãe dele também lá em Belo Horizonte. E o Aniel, cara, era um pitoco do menino pequenininho e tudo e tal, cresceu. E agora, Aniel, beijo no coração, viu? Manda um abração pro seu pai aí. Eu vou responder com muito prazer a pergunta do Aniel depois que eu for ali ao banheiro e fazer um xixi. Vai lá. Você já levantar 3 vezes e olha... Não, vai lá. Vai cantando uma música enquanto isso aí. Fala do iFood. Sim, Deus está aqui. Lembra Tanto quanto ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Que isso? Praticamente a Beyoncé. É porque eu já vi que as outras e todas precisam do Rodrigo. Ah, cara. entendi. Tem um vídeo, esse eu não vi, provavelmente precisa do Rodrigo também, né? Ele é o especialista aqui, né? Então, combate o iFood. A primeira compra do iFood, 99 centavos. Tá aqui, ó. Ó o burgão aqui, que bonito. Primeira compra, 99 centavos. Uau, Nunca cara. pediu? Pede lá, 99. Ó, e vira membro. Você pode ganhar este incrível videogame aqui, ó. Verdade. Um Xbox Series S. E vai ter PlayStation 5. Vai ter PlayStation 5. Vai ter um carro. Vai ter Nintendo Switch. E vai ter PlayStation 4. E vai ter várias paradas.
Então vira membro. Importante. Vira membro, não perca a oportunidade. E também resgate o emblema de hoje. Uma coisa que eu queria perguntar pra ele era sobre se tinha achado alguma evidência de Jesus física, assim, tipo ossos dele, pedaço da mas cruz. ossos não vai achar, né, cara? Não. Ele ressuscitou e foi pro céu. Entendi. Ele evaporou. Não, ele subiu numa nuvem. Ele subiu numa nuvem, entendi. Então talvez tenha achado. Ele subiu na nuvem? Ele foi, né, assim, Mas sabe, às vezes. Não, eu ia falar uma coisa que é muito pecado, deixa eu ficar quieto. Mas. O monarca é um herege, né, cara? Mas, pô, se Jesus foi crucificado, então pelo menos tem um pedaço da cruz ali, né? Ah, deve ter. Ou será que a cruz ressuscitou também? Vou revelar para os fãs do Flow. Eles usam Giovanna Baby e no banheiro ainda lencinho umedecido. Tá vendo? É porque tem mulheres que usam e tal. Saiu Cara, bem. Não, quem usa esse lencinho aí sou eu. Não, tem um monte. Lá naquele armário. Lencinho umedecido. Esse eu não esperava, viu? Pra quem não ouviu em casa, foi lencinho umedecido. Naquele armáriozinho que tem lá no banheiro, lá tem umas paradas lá para mulheres também. Entendeu? Bom, não, a gente não pode ser misógino, tem que ter um banheiro. Não, Sim, aqui é. Mas, bom, brincadeira, não viu, foi a gente? gente que colocou essas coisas lá. Foi a Mariana, foi minha esposa que botou. Não, então ela é inteligente. Mas vamos à pergunta do Ela que Daniel botou o aí. espelho, inclusive. Fala um pouco então da infância de Jesus aí, Tá. cronologia. A cronologia da infância de Jesus. Nós não temos muitos detalhes. O que a gente tem é o seguinte: há uma aparente confusão entre Lucas e Mateus. Porque um fala que quando Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente e estavam para visitar um menino e tal, e Herodes queria perseguir a criança para matar. E o outro fala de pastores que estavam lá e Jesus sendo apresentado no templo. Como é que é isso aí? Na verdade, quando você vê a linha cronológica, você aprende algumas coisas. Em primeiro lugar, de data. Jesus nasceu antes de Cristo. Caralho. Esse é um erro que foi cometido por Dionísio, o exíguo, Dionísio Pequeno. No quinto século depois de Cristo, ele foi fazer a datação, ele era cronologista, que é uma área muito complicada de trabalhar. E ele datava os anos a partir da fundação de Roma, porque era assim que eles datavam na época. AUC, Ad Ur Condita, a partir da fundação de Roma. Então ele pensou que Jesus teria nascido por volta de, acho que é 743 AUC, mas ele cometeu um erro de aproximadamente 5 anos. Porque Herodes morreu ou no ano 4 ou no 3 a.C. É mais provável que seja no ano 4. Se Herodes morreu no ano 4, antes de Cristo, então Jesus tinha que ter nascido antes disso. Então nós temos um erro nos calendários. Nós não estamos em 2021 depois de Cristo, literalmente. Porque já passou aí, né? Mais tempo. 2026, vai? Talvez, né? 5 anos. E por que o pessoal não mudou isso aí? Porque dá tanta confusão. Isso é um Olha pra detalhe. lá, não ia fazer diferença. É igual chamar os índios de índios. Isso é um erro pentencenário, porque Colombo pensou que tinha chegado às Índias e chegou à América. Sim. E a mesma coisa, Cabral, então chamou de índio que não era índio. E até hoje tá os índios aí. A gente fala o movimento indígena, a causa indígena. Ninguém vai mudar o nome porque foi um erro. E vai por aí afora. Então, o que acontece? O erro ficou, mas Jesus nasceu ali. Nessa época, Herodes era o rei da Judéia. E quem era o imperador de Roma era Augusto, o primeiro imperador, Augusto. Então Jesus nasceu aproximadamente ali no ano 6 ou 5 a.C. Quando ele nasceu, os pastores vieram até Belém, Jesus estava ali, ele foi apresentado no templo e continuou morando em Belém por aproximadamente uns 2 anos. Mas ele não era de Belém, ele era de Nazaré. E por que ficou morando em Belém? Daqui a pouco eu chego lá. Quando Jesus tinha aproximadamente 2 anos, que vem os magos. São 3 reis magos. Que na verdade não eram 3 nem eram reis, né? Magos, provavelmente. Nem magos. Não, magos eram. A Bíblia fala que eram magoi, que eram sábios da Pérsia. Entendi. Talvez da Pérsia. Agora, nem sabemos o número deles, eram 3. Gaspar, Belchior e fugiu o outro aqui. Aquela história do presépio, que tá Jesus aqui, os magos, ali não foi bem assim. Eles chegaram, Jesus já tinha 2 aninhos, né? E depois disso, então, que ele, com medo de Herodes, eles fogem para o Egito. E do Egito eles vêm para Belém, mas está com medo de ficar ali e vão de novo para Nazaré. Agora o lance curioso nisso aí é o seguinte. Quando Jesus nasceu, nós temos um documento do 2º século de Celso, que era um inimigo do cristianismo, que falava assim,
Só vocês para acreditar nesse idiotice. Todo mundo sabe que não é boato que Jesus é filho de um soldado romano chamado Patera, ou Pantera. E que Maria se engraçou com esse soldado, o soldado pegou Maria, engravidou Maria e caiu fora. E Jesus é filho de um soldado romano. Então rodava essa coisa na época. E realmente aquele negócio de Maria dar a luz a Jesus sendo virgem, muita gente não acreditou naquilo mesmo. Pô, José era um homem de fé. Foi, mas ele quase que vacilou. Ele ia deixar Maria, ele amava Maria, mas ele ia deixar Maria. Mas aí um anjo falou, não, vai que o que está nela é do Espírito Santo. E aí ele cuidou dela, mas ela foi para casa de Isabel. Ou seja, Jesus também passou uma pancada, viu? E os irmãos dele caindo matando em cima dele. Jesus também, assim, Maria era uma mulher piedosa, José também, mas não significa que Jesus nasceu no mar de rosas, não. Ele também passou maus bocados com os irmãos dele. E irmãs também. O Venas CE mandou: conheci o Rodrigo no Vilela, muito bom o papo. Rodrigo, assisti o pastor Caio Fábio, onde você é citado, e o assunto foi humildade. Não sei se chegou a assistir o vídeo, mas caso tenha visto, o que teria a dizer? Abraços. Um canal que é muito assistido e tudo mais, muita gente gosta dele. Eu discordo peremptoriamente da teologia dele, você está entendendo? Muitos acharam que ele me humilhou ali na forma arrogante que ele falou. Não, ele simplesmente falou que ele não tem interesse em conversar comigo, e beleza, ninguém tem. Vocês me chamaram, podiam não chamar. Então também não tem nada contra a pessoa dele. Temos realmente visões discordantes. E O que vocês discordam exatamente? muita coisa, mas antes de falar da discordância, só complementando aqui, ele me acha imaturo e, de fato, todos nós estamos num processo de amadurecimento, né? Eu acho que o dia que eu achar que eu não tenho nada a aprender, aí realmente eu estou num problema sério. Agora, ele tem é difícil também expor tudo aqui, porque ele não está aqui para apresentar o lado dele, vai ficar uma coisa só do meu lado. Entendi. Pode ser eu tenho receio de parecer um cartoon, como é que fala? Uma caricatura Dos argumentos dele. que ele mesmo falaria daquele jeito. Eu sei que ele tem o ministério dele lá, eu tenho pra cá e, sabe, eu tô fazendo minha parte. Entendi. E como eu falei, se o céu que eu acredito tem espaço para eu encontrar muito ateu ali, por que não tem espaço para encontrar o Caio Fábio? Então, quer dizer, eu acho, falando com todo respeito aqui, que biblicamente falando, é perigosíssimo o que ele fala. Eu não concordo. O que ele fala? Eu não sei. É porque a partir do momento que se relativiza... Tragam ele um dia aqui. Tá, mas Tragam o que é perigoso? Tá bom. Não é que eu fiquei curioso. O que exatamente... Não, mas é perigoso, depende do ponto de vista. Porque, para mim, assim, quando você começa a colocar em questionamento algumas questões sobre quem é Jesus, o papel dele da salvação, caminho, verdade, a Bíblia, algumas coisas que a gente fala em linguagem religiosa, os fundamentos do Evangelho, e quer fazer uma releitura de tudo aquilo, uma desconstrução e tudo mais, eu acho perigoso demais. E não sou só eu, não. Os apóstolos também. João falava de alguns que na época dele ensinavam coisas diferentes, e João falou, esses têm o mesmo espírito do anticristo. Então, assim, eu discordo, mas eu vou dar uma sugestão. Trago ele aqui um dia e bato um papo com ele. É um cara inteligentíssimo. Aliás, eu até digo o seguinte, na minha percepção, eu só ouvi uma vez de longe em Israel, que ele cria grupos também lá. Na minha percepção, o Caio Fábio não é inteligente, ele é gênio. Eu coloco uma diferença entre o inteligente e o gênio. O gênio é aquele cara que ele está um passo além. Não li isso em livro de psicologia nenhuma, pode ser até que esse conceito não exista, estou colocando a minha cabeça aqui. Há pessoas que são inteligentíssimas, mas tem umas que são brilhantes. O Caio Fábio ele é brilhante, e em que pese a minha discordância peremptória de muita coisa que ele fala, e eu prefiro que ele mesmo fale um dia aqui para vocês, eu não vou negar que ele é um gênio, e ele tem uma oratória, tanto é que o canal dele é muito assistido, tem uma galera toda que o segue e tudo mais, e no final dessa fala dele, ele terminou com que Deus o abençoe, se não falou isso, falou uma coisa parecida com isso. Então, Caio Fábio, se você está me abençoando, obrigado. Eu não sou tão adventista a ponto de... Ele está pedindo para Deus te abençoar, é diferente. Exatamente, Então, assim, eu sou muito convicto da minha igreja, mas eu não sou tão adventista a ponto de negar a oração de um católico, ou até mesmo daquele ateu da Unicamp, que para mim, eu recebi com tanto carinho aquele ateu falando Deus vai cuidar de você, como de um irmão de igreja. Então, você está pedindo para abençoar? Amém, que Deus me abençoe mesmo. Show de bola. Ô Jean, tem um vídeo aí do Benan Borba. Taca aí pra nós. Tac-tac. Salve, salve família. Queria perguntar pro Rodrigo aí se ele já ouviu falar ou conhece algo sobre teosofia ou eubiose.
É uma linha de pensamento que eu acho muito interessante sobre essa questão de divindade, história do universo. E fica a recomendação aí para quem tiver interesse nesses assuntos, um pouco mais místicos e esotéricos. Abraço, Flow. Valeu, mano. Valeu, Bot. Teosofia atual, eu li muito pouco. Eu não li... Que, Teosofia. Teosofia. Não confunda com teologia, né? Aí você tem a Becker, você tem vários nomes que destacam nisso aí. Teosofia. Na verdade, a teosofia ela é uma forma moderna de apresentar as antigas visões dos gnósticos místicos. Você está entendendo? Mas aqui daria quase um programa inteiro para Ed Becker. Aprofundar isso aí. Para aprofundar isso aqui tudo e tal. Numa próxima a gente conversa, então. Tá joia? Mas obrigado, Borges, pela sua apresentação, pela sua participação aí. O Tomazini mandou aqui. E aí, rapaziada? Mas Tomazini, eu pensei que já era aquela piadinha do Thomas. Não. Tô masturbando. O Tomazini mandou aqui. E aí, rapaziada, na paz? Pergunta por que o cristianismo entrou forte em alguns continentes, mas não em outros, como Ásia e África? E por que o Deus cristão é o verdadeiro? O que o difere de Alá e Buda, por exemplo? Visto que as três religiões não podem estar corretas ao mesmo tempo. Concordo com ele. Bom, vamos por etapas. Eu acho que vou começar de trás para frente, tá bom? Por que o Deus dos cristãos é que estaria correto? Em primeiro lugar, deixo claro que o Deus dos cristãos, mesmo sendo correto, ele falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, até o índio nunca ouviu falar de Jesus. Eu estou pensando naquele índio pré-cabraliano, né? Que ele tinha Tupã ali, a natureza e tudo mais e tudo. A palavra não chegou. Não chegou. E Paulo fala, o que de Deus se pode conhecer, ele lhes revelou pela natureza. Deixa Deus, você está entendendo? Porque Deus já está cuidando deles. E às vezes assim, no que ele conhecia de Deus, ele foi fiel, foi sincero. E é isso que Deus vai levar em conta. A Bíblia fala que Deus não julga a pessoa pelo seu tempo de ignorância. Isso é um ponto. Mas isto posto, o que ele me perguntou não foi bem isso. O que ele perguntou por que eu falo que esse Deus é verdadeiro e não Buda ou qualquer outro? O Buda, praticamente, ele foi tornado Deus, principalmente no budismo do antigo Ceilão, Sri Lanka, né? Mas o Buda nunca se proclamou Deus. O budismo é uma religião sem Deus. Por isso que o budismo era a única religião que Nietzsche ainda aplaudia. A única religião que Nietzsche aceitava era o budismo. E Freud também, apesar de ateu, ambos, tinha uma simpatia com o budismo. E muitos ateus gostam do budismo, que ele propõe uma espiritualidade sem Deus. Mas existem formas de budismo, e não está errado, que tornaram Buda um Deus. Uma estátua dourada, que é a coisa toda e tal. Mas como é que eu falo que é o Deus cristão e não qualquer outro aí? Pela forma. Lembra que eu falei aqui lá atrás na nossa conversa que nós temos uma necessidade antagônica de Deus, paradoxal? Porque ao mesmo tempo que eu preciso de um Deus todo-poderoso que criou tudo, existe um lado relacional meu que é um Deus pequeno. Vamos colocar em termos. Se Deus sabe todas as coisas, que graça tem contar uma piada para ele? Já sabe o final, né? Sabe o final. Ele já sabe que você ia pensar em contar essa piada quando teu pai estava nascendo. Exatamente. Para que eu vou orar? Para que eu vou orar? Pra ti. Porque para ele já sabe. Sim. Onde é que eu posso ir com ele se ele já está em toda parte? Como é que eu posso abraçá-lo se ele é infinito? Quer dizer, não existe como eu me relacionar com ele, mas eu preciso dele porque ele é grandioso. Ao mesmo tempo que eu preciso desse Deus grandioso, que não tem uma criptonita que possa derrubá-lo, porque imagina, se eu falo com você assim, não, você me perguntou, o que vai ser depois da volta de Jesus, o universo, a eternidade? Eu falei, tá, mas e se Deus tiver uma criptonita que pode matá-lo e ela cai na mão do Lex Luthor doido da vida aí? Então não posso ter a garantia que esse Deus vai... E se ele mudar de ideia amanhã? E se ele se arrepender? Então eu tenho que acreditar num Deus que não possa arrepender, que não possa mudar de ideia, que não possa ser surpreendido, que não possa pisar na bola. Ou seja, um Deus que é justamente o oposto daquele que eu posso ter como íntimo. Mas quando eu estava lá na podridão do lago do Cevisa, eu queria um Deus que pudesse abraçar. Eu queria até mais. Eu queria um Deus até que pudesse sofrer. Porque você, né? Comigo. Que chorasse comigo. Você já tentou ser consolado por alguém que nunca teve nada? É complicado. Às vezes a pessoa não precisa ter uma solução para o seu problema, não, mas só dela chorar com você e sofrer com você. Você não está sozinho no sofrimento. Sozinho. E nenhuma religião do mundo, eu repito, nenhuma proposta religiosa do mundo
apresenta uma visão de Deus que cubra o paradoxo da minha necessidade. De um Deus que seja ao mesmo tempo transcendente e imanente. Infinito e pessoal. Nenhuma. E eu posso resumir todas as visões divinas que tem nas diferentes religiões do mundo em 4 ou 5 tipos. Você tem as animistas, que colocam poderes da natureza sobre Deus, mas é um Deus que nem pode ser amado. Ele pode ser barganhado. E eu preciso amar Deus. Você tem outras religiões politeístas, que na verdade são apenas uma deificação do ser humano. Você vai colocando Deus... E ele não te ama, ele faz trato com você. E é um Deus muito humano. Ou você pode ter aquelas religiões panteístas, como as de linha hindu, que Deus é a natureza é Deus. Então também não tem alguém, um outrem, como diz. Não tem. A única proposta religiosa que apresenta um Deus que é ao mesmo tempo infinito e se fez carne é a Bíblia Sagrada. Ou seja, se eu olhar antropologicamente falando, e alguém me pergunta então, aqui eu tenho vários formatos, eu tenho uma garrafinha de água, eu tenho uma garrafinha de refrigerante que ninguém vai saber qual é, e eu tenho a do gel aqui. Eu tenho um buraco na mesa. Você me pergunta assim, Rodrigo, qual das garrafas preenche esse buraco? É simples. É só olhar o formato do buraco e eu sei qual. Então, quando eu olho dentro da psique humana, qual a forma de Deus que eu sou carente? A única proposta é a do cristianismo. Porque se Deus mentisse, ele sabe todas as coisas, mas finge que não sabe só para te ouvir, ele estaria sendo um hipócrita. Ele não estaria sendo verdadeiro. Mas quando Cristo, sendo Deus, abriu mão, Paulo fala que ele esvaziou da divindade dele e se tornou um de nós, ele não é hipócrita. Quando ele pergunta, meu filho, o que você quer? Vamos juntos. Ele abriu mão da onisciência dele para me fazer uma pergunta honesta. Ele abriu mão da eternidade dele para ter uma morte honesta. Ele morreu de fato na cruz do Calvário. Eu tenho uma pergunta. Você acredita em vida além dessa terra? Outros mundos? É. Por bastante inferência, porque não tem nada assim... Concreto, claro. Concreto, nem na Bíblia, nem fora dela. Mas por probabilidade você talvez acredite que é possível. Sim, por várias razões. Vou dar uma passagem na Bíblia, assim, bem en passant. A Bíblia fala... Jesus fala o seguinte, João 14, 1 a 3. Mas não é um texto, assim, categórico, tá? É uma... Não se turbe o coração de vocês, não fiquem chateados, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradias. Ele está falando do céu. Eu vou preparar uma para vocês. Ora, se tem moradias, tem gente habitando. O Apocalipse fala assim, e todo o céu e toda a terra clamava e cantava o nome de Deus, então Deus tem seres em outros mundos. Dá a entender isso. O livro de Jó, falando de anjos e de seres, provavelmente de outros mundos, fala o seguinte, quando os filhos de Deus juntos se reuniram perante o Senhor, que podem ser anjos e outros seres. Isso é diferente de acreditar em ufologia. Sim, claro. Como possibilidade. Da Bíblia tem essas inferências, não são assim categóricas, mas abrem um espaço. Mas e fora da Bíblia, só fechando aqui, fora da Bíblia, a gente pode fazer uma continha. Cada estrela que você vê à noite, nós vemos com vista desarmada cerca de 30 mil estrelas, dependendo da luminosidade da cidade. No deserto você pode ver uns 50 mil. São parte da Via Láctea. Cada estrela dessa é um Sol com planetas em torno dele. Tá bom? Só aqui na nossa galáxia, a Via Láctea, nós temos cerca de 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões, só na Via Láctea. Além da Via Láctea, você tem mais 200 bilhões de galáxias, maiores ou iguais à Via Láctea. Cada uma com uma média de 100 a 200 bilhões de estrelas. Então você pega 200 bilhões vezes 200 bilhões de estrelas e calcula uma infinidade de probabilidade de existência de planetas. Se eu partir da ideia que Deus é o criador do universo, mas é muita inferência, não tem como provar nada. Por que Deus ia criar só a Terra com a humanidade, esse pontinho azul no universo, e deixar todo o resto vazio? É um negócio meio inócuo. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Agora, mas então, se existem outros planetas, existiam outros Jesus? Porque imagino que num outro planeta a mensagem precisasse ser também dita. Porque imagino que num outro planeta eles também estão perdidos. Claro. Então existem outros Jesus, Deus, ele se materializou
várias formas e de vários momentos. Pode ser que Deus esteja materializado nesse exato momento em algum planeta aí. Aham. Como especulação, tudo é possível. Aham. Indo na realidade bíblica, parece que não, por duas razões. Primeiro, Jesus não foi o criador do planeta Terra. Segundo o Evangelho de João, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Então ele não criou só a Terra, ele criou o universo inteiro. Então ele é o Deus tanto daqui do mundo, como de Júpiter, Saturno, Urano. Não estou falando que tem gente lá, não. Sim. Todos os planetas, né? Ele é o dono de tudo. A Bíblia fala que Cristo teve que morrer apenas uma única vez. Então, dá a entender pela leitura da Bíblia que de todos os mundos, o único que caiu em pecado foi a Terra. Porra! Mas aí eu Sacanagem. duvido, hein? Sacanagem, o único que caiu. Porque não faz sentido. Porque todos os mundos cairiam em pecado se tivesse livre-arbítrio. Não necessariamente. Necessariamente. Eu posso comprar uma arma e te matar? Pode. E nem por isso eu vou fazer. Sim, mas Se eu o fato tiver que de... ser um assassino porque eu tenho o livre-arbítrio para escolher entre matar ou não, todo mundo seria assassino. Mas se você tiver várias unidades com livre-arbítrio, todas elas, a probabilidade de uma delas pecar é muito grande. Né? Sim, mas a probabilidade também de apenas um e os outros já virem, opa, peraí, também é muito grande. Como assim? Se a Terra caiu em pecado e já vira a desgraceira que tá aqui... Mas como que eles viram? Se eles são alienígenas tão burros quanto a gente, tá ligado? Não, mas nesse caso. A gente não sabe. O próprio Kardashev supõe que podem ser civilizações mais avançadas. Ah, mas podem ser menos também. Tô lidando com a probabilidade de ser pessoas que estão precisando da iluminação que Jesus trouxe aqui pra Terra. Entendeu? Entendi. Não que pessoas, na verdade mas aqui alienígenas. é difícil também eu bater o martelo. Não, claro, isso aí é hipótese da desigualdade, porra. Mas eu queria saber o que você pensa. Eu Porque é interessante pensar que a eu mensagem precisava ser espalhada nos outros planetas eu também. acredito, particularmente, que tem outros mundos criados. Sim. Não saberia como é que eles são. Não saberia. Sim. Mas pela leitura bíblica, eu deduzo que só o planeta Terra caiu em pecado, os demais não. Entendi. Os demais não. Ele só morreu, senão ele teria que morrer pelos outros ou ele morreria pelo universo. Uhum. Ele não morreu pelo universo. Foi só pelo planeta Terra. Entendi. Agora eu ia dar uma comparação nisso que você falou aí. E agora eu me esqueci, mas depois eu lembro num determinado momento lá. Agora, é fantástico saber assim que, na verdade, no universo, a gente não é nada. Isso é que matou muito do ego teológico da Idade Média. E mesmo da ciência depois de um tempo. Sim. Nós não somos nada. Muito pequeno, né? Aí, pra mim, enaltece mais o amor de Deus. Pô, porque se eu que não sou um nada, ele me escuta. Sim. E vem aqui falar comigo. Caramba, bicho. Aí o nada se transforma no tudo. Sem arrogância. Pode ver. É isso. Rodrigo, obrigado demais pelo papo. Gente, eu que agradeço. Vocês são muito simpáticos. Estamos aqui há várias horas, agora que eu vi, quase 1h da manhã. E, cara, Vocês falam aí quanto que tava? Eu fiquei curioso. de assistindo? É. De pico, quanto é que teve de pico aí, já? 37 mil. E a Tá pica? bom. Não, tô brincando. Caralho. Tá com frio. Tá com frio. Tá Então tá encolhido. pequenininha. Japonesa. Obrigado demais pela moral, Rodrigo. Gente, não, eu gostei muito, prazerão falar com vocês, estamos à disposição aí. E desculpe se alguma coisa ficou a contento ainda, mas olha, vocês são muito gente boa, meu cunhado estava certo, não falou bem, viu? Ah, valeu, cara. Obrigado pela boa publicidade. Eu quase que ia fazer uma sacanagem, porque tem um livro mas é o único exemplar que eu tinha lá em casa, trazer, tem um livro de um autor lá professor de Cambridge. Nossa, só porque eu falei agora, John Lennox. Ele é matemático de Cambridge, inteligentíssimo, cara, é um dos maiores cabeças de Cambridge. Mas ele é cristão, conservador, biblista, igual eu. Pode crer. Né? E o cara é intelectual demais e tudo e tal. Ele entra nesses debates aí com ateus e tudo mais. O cara é o boca, ele é professor de Cambridge. Não argumento para autoridade, mas o Sim, cara é o mas, cara. pô, E ele escreveu um livro chamado Against the Flow. Eu quase trouxe aqui pra zoar com vocês, mas eu falei, não, esse aqui é filho único, vai que esse não traz. Vai que a gente fica com raiva e rasga ele, né? Gente, mas valeu mesmo, viu? Obrigado, que Deus, cara. eu acho que eu não vou pecar em dizer que eu vou nas minhas orações lembrar de vocês, da família de vocês, para que Deus abençoe vocês, porque uma última mensagem aqui pra gente também dormir, que todo mundo com sono. Vocês têm um poder muito grande na mão e hoje um dos grandes desafios, agora eu estou falando um pedido de ouvinte. Eu estou muito preocupado, e você que é pai sabe do que eu estou falando, que os jovens precisam de boas referências. Tem muita gente colocando Merlin
na cabeça deles. Uhum. E Deus deu uma oportunidade para vocês. Eu sei que foi o esforço de vocês, não caiu pronto do céu, você estava lá rezando e caiu. Não, mas assim como Deus me deu uma oportunidade de crescer na minha área, Ele também deu uma oportunidade de vocês, que o canal de vocês, gente, atinge muitos jovens. E a partir de hoje eu vou orar para que Deus use vocês. Entendeu? Não estou falando para vocês serem religiosos de uma religião A, B ou C, não, mas sim, aquele lance de você falar, por exemplo, eu acredito em Deus, aquilo pode ter ajudado tantos jovens, tá? E que Deus use muito, Igor, você, e você também, Monark, e todo mundo que está aqui também, para que vocês consigam mudar a cabeça de algumas pessoas para o bem. Alguma pessoa que estava desanimada e tudo e tal, e que abençoe muito a família de vocês, os planos de vocês, coloquem anjos para proteger vocês, tá bom? E falo, esse Deus que você chegou à conclusão que existe pela lógica, Ele ama a mim, ama você, ama o Igor tremendamente, sabe? E abracem esse Deus todo dia, deixe Ele falar o coração de vocês, viu? E que o Flow receba a minha bênção agora em nome de Jesus. Eu sei que é estranho, vocês nunca viram um convidado terminar abençoando vocês, mas eu quero deixar a bênção sobre esse programa, que outras pessoas possam vir aqui, que vocês possam ajudar a colocar esperança, amor no coração dos jovens, que vocês têm muito mais influência do que talvez vocês imaginam. Eu nem sei se vocês têm a dimensão do alcance que o podcast de vocês tem no Brasil. Então é uma responsabilidade muito grande. Assim como veio um menininho de 3 anos aqui, vizinho seu, me abraçar, que gosta de mim, que vocês possam receber muito tempo e falar assim, pô, Monark, cara, demais, cara, aquele dia do seu programa que mudou minha vida, cara. Igor, eu desejo que vocês tenham muitas pessoas dando esse feedback, seja pelo internet ou bom, agora o Twitter me odeia, cara, então tô esperando aí o reconhecimento dia aí, galera. Mas de coração, que vocês são muito gente boa. Vocês são muito gente boa mesmo. Valeu, obrigado mesmo, valeu demais ter vindo aí, galera. E aí, vocês que assistiram, não vou deixar o Monark, cara, vai lá no iFood e compra, pelo primeiro pedido sai 99 centavos. Até eu já decorei. Pronto, pode falar, desculpa. Não, você ia finalizar. Cara, eu nunca finalizei um Flow, mentira, eu finalizei lá no comecinho. Tá, mas agora sou eu que mando, então eu tô falando pra você finalizar. 1, 2, 3. Acabou.